as gravações mais altas, né? Tipo, máximo. As aulas que eu terceira gravação dessa trilha, gravação que vocês possam pegar aqui o material, compartilhei com vocês na aula, só para que vocês tenham tentando aqui abrir. Parou aqui um minuto. Eu fui tentar ajustar. Só para ter, né? Erro da gente ter que fazer pela quarta vez mesma. Parece que tá tudo certinho, tá? Né, não corre o risco da gente ter que fazer pela, né, mais uma vez essa fala, essa trilha, né? Então, então eu vou abrir. Abrir aqui um outro texto, que eu vou exatamente como vai tratar de ações constitucionais. Para que a gente possa falar dessas ações, eu abri vocês, né? Eu editei aqui um arquivo e gráfico, não, né? Uma tabelinha, 5, 4 colunas, mais 5 menos, que a gente não mais que isso. Vai incluindo, né? Compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, para que vocês, né, junto comigo, entender essas ações mais. Mais uma vez, eu cansa da gente ganhar as trilhas junto toda a bagagem que nós já tivemos, né? E aqui nas trilhas a gente tem a teoria, né? Para falar um pouco de um extremamente importante. Não é complexo, é grande, é extenso, dá para a gente explicar tudo, né? Nesses 35 minutinhos. Então, o que eu queria que vocês aqui entendessem, o que eu queria vocês aqui pegassem o fio da meada, né? É no sentido da gente saber quais são as principais características de cada uma dessas atividades e que vocês possam aplicar isso na prática, né? Então, só para a gente nós temos aí 4 ações de controle, né? ADI, ADC, ADPF e ADO, né? Então, vai falar um pouquinho dessas 4 ações de controle de qualidade.
fez isso. A gente vai falar dessas 4 ações de controle, que são as ações. E aqui embaixo eu vou colocar algumas observações importantes sobre o tema, tá? Então, a primeira observação aqui sobre controle é que, meu pai amado, a primeira observação aqui é que todas essas ações, elas estão relacionadas ao que a gente chama de controle, né? Controle de constitucionalidade concentrado, né? O que a gente chama de concentrado? É concentrado abstrato, né? Não sei se vocês já ouviram falar essa nomenclatura. Mas por que a gente diz que é concentrado abstrato? Porque nessas ações, né, nessas ações, né, não há parte processual, né? Não há parte processual. Todas as ações de controle, né? Todas as ações de controle concentrado, deixar claro isso, nada, são julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos 4 ações que vão ser julgadas lá no STF, ou seja, para essas 4 ações, a gente aplica esse controle de constitucionalidade concentrado para todas elas, né? Para todas elas, a legitimidade é a mesma, a gente vai ver ali em cima, porque eu vou colocar um quadrinho, né? De legitimidade. Então, a gente tem a mesma legitimidade para todas essas ações, e a gente tem o que a gente chama de efeitos, né? Efeitos erga omnes e vinculante. Por que isso? Porque quando a gente tem um julgamento, né, de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a ideia é que o Supremo ela venha estabelecer, né, porque ele é o guardião, por ele ser o guardião da Constituição, a ideia é que o Supremo venha trazer uma interpretação, venha estabelecer quais são as normas que respeitam a nossa Constituição Federal, e quando o Supremo assim decide, né, toda essa decisão, todas essas decisões de ações de controle de constitucionalidade, cuidado com isso, elas têm efeito que erga omnes para todo mundo, né? E efeito vinculante. Por quê? Porque todos os demais órgãos, e quando eu falo demais, porque o plenário do Supremo ele não fica vinculado à sua própria decisão, mas todos os demais órgãos do Poder Judiciário, eles ficam vinculados a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem aqui é um efeito erga omnes, ou seja, vai ser aplicado a todos os outros processos, todo o judiciário, seja em primeira instância, seja em segunda instância, vai ter que analisar ou vai ter que obedecer, né, a decisão do Supremo. Então, se o Supremo decidir, né, por meio de ADI, que determinada lei ela é inconstitucional, não pode um órgão do Poder Judiciário aplicar aquela lei que acabou né, de ser retirada do ordenamento jurídico, que acabou de ser julgada, né, como inconstitucional, ou seja, como afronta a nossa Constituição Federal. Então, aqui a gente tem algumas observações que vão ser estabelecidas para todas essas ações, né? Todas elas terão essas mesmas características. E o principal aqui, na hora da gente organizar, é estabelecer quais são as diferenças dessas ações, né? Ou seja, quando é que eu faço uma DI, quando é que eu faço uma DC, quando é que eu faço uma DPF, quando é que eu faço uma DO, né? Então, aqui a gente vai trazer, né, as principais características dessas ações, dessas 4 ações de controle, e tentar ajudá-los nessa dúvida, né? De quando realizar ou quando fazer, quando executar uma determinada ação em detrimento de outra. Lógico, a matéria, controle de constitucionalidade, vocês já deram, então aqui eu não tenho nenhum objetivo de esgotar o conteúdo, de trazer muita teoria, né? Porque a teoria vocês já analisaram a teoria, né? Então, o que a gente tem aqui
principal é trazer aquelas questões, trazer quais são as regrinhas que farão com que a gente decida fazer, né, uma peça de ADI, né, uma peça ADC, uma peça ADPF, uma peça ADO. Primeiro de tudo, a gente precisa saber da finalidade. Qual é a finalidade da ADI, ADC, ADPF, ADO? A ADI, por finalidade, ela tem, né, ação direta de inconstitucionalidade. Ela tem por finalidade retirar do ordenamento jurídico uma norma, ou melhor, uma lei ou ato normativo, né? Estadual ou federal, incompatível com a Constituição Federal. E cuidado que essa incompatibilidade, pessoal, ela pode ser uma incompatibilidade formal ou uma incompatibilidade material, tá bom? Como assim? A gente nós no Brasil, nós temos leis inconstitucionais formais, né? Uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material. Material é quando aquela norma, né? Aquela lei, aquele ato normativo, ele desrespeita a Constituição Federal. Como assim? Imagina que agora foi estabelecido pelo Congresso Nacional uma lei nacional em que traz trabalhos forçados, né? Traz penas de trabalhos forçados, traz prisão perpétua, traz penas que não são admitidas no Brasil. Então, essa lei federal, né, porque foi publicada pelo Congresso Nacional, né, foi feita pelo Congresso Nacional, essa lei ela pode, por meio de ADI, ser retirada do ordenamento jurídico, porque essa lei ela é incompatível com o nosso ordenamento. Né? Essa lei desrespeita materialmente, né, a Constituição Federal, porque o artigo 5º da Constituição diz que a gente não vai ter penas de trabalhos forçados, que nós não temos prisão perpétua, né? Então, tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas. E quando eu falo em constitucionalidade formal, significa que a forma com que aquela lei, com aquele ato normativo foi elaborado, ele desrespeita a Constituição. Então, imagina que uma lei estadual, por exemplo, ele venha estabelecer novas regras de licitação, né? A gente não tem uma inconstitucionalidade material, porque o Estado também está vinculado à licitação. Beleza. Porém, a gente tem uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque o artigo 22 da nossa Constituição diz que cabe à União, né? Cabe à União com exclusividade, de forma privativa, legislar sobre processo licitatório no Brasil. Então, a gente tem lei federal, né? Que a gente chama de federal, mas é uma lei nacional aplicada a todos os entes da federação. Nós temos uma lei nacional que traz para a gente quais são as modalidades licitatórias, quais são as regras de licitação que precisam ser cumpridas. Ah, mas o município e o Estado pode estabelecer uma regra de licitação diferente? Não, não pode. Quando isso acontece, a gente está diante de uma inconstitucionalidade o quê? Formal. Porque a matéria ela não é incompatível com a Constituição, licitação. Licitação é permitido. Porém, a forma com que aquela lei foi elaborada, ela não é um processo, um procedimento compatível com a Constituição Federal. Então, cuidado com isso. A gente tem inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. E aqui a gente está lidando com as duas, tá? Então, a ADI, ela visa retirar do ordenamento jurídico leis materialmente inconstitucionais e leis formalmente inconstitucionais, tá? Então, cuidado com isso. Já a DC é uma ação declaratória de constitucionalidade. Ela visa, né? Ela tem por objetivo, ela visa manter a norma no ordenamento jurídico, mas ela visa dar uma certeza absoluta de constitucionalidade. Ah, professora, como assim? As normas não são consideradas constitucionais até prova em contrário? Sim, beleza, isso daí não tem dúvida. Porém, pode acontecer de ter uma lei que está sendo aplicada por diversos órgãos do Poder Judiciário, e aqui é uma das características da ADC. A ADC precisa ter uma relevante controvérsia olha o que eu vou escrever, judicial
quanto à aplicabilidade da norma. Opa, gente, hoje está ruim, hein? Aplicabilidade da norma federal, tá? Porque aqui visa dar uma certeza absoluta de constitucionalidade de lei federal. Cuidado, olha lá o que eu estou escrevendo. Aqui na DI, a gente tem por objeto, né? E eu vou colocar aqui, o objeto é lei federal e estadual. Ou seja, eu posso ter uma lei federal inconstitucional e eu posso ter uma lei estadual inconstitucional. Na DC, o objeto é somente lei ou ato normativo que federal. Ou seja, eu não posso levar a controle de constitucionalidade uma lei estadual por meio de ADC. Você entendeu? Então, cuidado com isso. Aqui eu botei o absoluto, ele acabou tirando, mas é isso mesmo, é certeza absoluta, porque quando a gente julga ADC, a gente sai da relativa, da constitucionalidade relativa e vai para a constitucionalidade absoluta. Mas o Word não está acostumado com as nossas nomenclaturas, né? Então não tem problema. Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês entendam é aqui na ADC, ela precisa ter uma relevante controvérsia judicial sobre a aplicabilidade de uma lei federal. Imagina, então, a seguinte questão. Lei 8.112 é uma lei federal para os servidores federais, né? Então, tem lá numa lei dizendo que o servidor que concluir um curso de aperfeiçoamento, ele vai ter 30% de bônus ou 30% de aumento no salário. Beleza. O servidor foi lá e fez pós-graduação, fez mestrado, fez os cursos de MBA e beleza, levou os diplomas que ele tinha para fins de ter o aumento, né, no seu salário. Outros servidores, né, de outros estados, levaram apenas curso de pós-graduação. E isso acabou sendo judicializado. O que você precisa para ter os 30% do seu salário? Será que você precisa ter somente pós-graduação? Será que você precisa ter pós-graduação e mestrado? Será que você precisa ter MBA? E aí o Supremo vai e julga aquele dispositivo no sentido de qual o sentido da norma, né? A norma visa atender todos os cursos de aperfeiçoamento ou somente um curso estricto sensu de mestrado, dependendo da carga horária. E aí ele vai estabelecer qual é a interpretação correta, né? Por quê? Porque cada judiciário de cada estado, a lei é federal. Você tem servidor federal em vários estados, né? Você tem servidor, por exemplo, da Receita Federal aqui em Niterói, você tem servidor da Receita Federal em São Paulo, então você tem em vários estados. E todos eles seguem a mesma legislação, 8.112, né? Eles são regidos pela 8.112. Então, você imagina que está tendo aí essa controvérsia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O que eu quero que vocês entendam é dependendo, né, dessa controvérsia judicial, o Supremo vai analisar e vai dar a interpretação que ele entende ser a correta. E todos, como a decisão é erga omnes, vinculante, todo mundo vai ter que aplicar o quê? A decisão do Supremo. Entenderam? Então, isso só pode acontecer com lei o quê? Lei federal. Ó, olha a diferença, né? Então, lei federal. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que se por acaso, no caso concreto, né, no exemplo que for passado a vocês, já vier lei estadual, você já vai retirar pelo menos a ADC da sua cabeça, porque não pode ser ADC. Se a lei for estadual, não pode ser ADC. Tudo bem? A DPF, ela tem por finalidade retirar do ordenamento jurídico uma lei ou ato normativo. Olha o que eu vou escrever, hein? Ó, federal, estadual. Olha a diferença. Municipal, inclusive atos anteriores
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, né? Então, retirada do ordenamento jurídico, Lei Autonomativo Federal, que desrespeita a Constituição. Tudo bem? Percebam que o objeto da DPF, né? Qual é o objeto da DPF? Lei estadual, ó, lei federal. Eu vou até botar isso daqui em maiúsculo para ficar igual lá no outro, ó. Lei federal, estadual, municipal, inclusive atos anteriores à Constituição. Aí você vai me perguntar assim, como assim, professor? Porque na ADI a gente não pode levar um ato anterior à Constituição Federal, porque nosso parâmetro é sempre a Constituição. Nas ações de controle, nosso parâmetro é sempre a Constituição Federal de 88, né? Significa o quê? Que as leis anteriores à Constituição de 88, ou seja, o Código Tributário Nacional, quando ele foi feito, ele não olhou para a Constituição de 88 para tirar o seu fundamento de validade. A Constituição de 88 não existia, entendeu? Ele olhou para a Constituição lá de 70 e pouco, para a Constituição de 46, né? Para as constituições anteriores do período que estava vigorando. Então, a gente não tem inconstitucionalidade de norma anterior à Constituição de 88, porque quando essa norma foi feita, percebam, ela não olhou para a Constituição nem existia, né? Então, você não pode tirar o seu fundamento de validade de algo que não existe. Só que na DPF, você não está declarando a norma inconstitucional. Você está dizendo só que ela desrespeita um preceito fundamental. E você pode ter uma norma anterior à Constituição que hoje desrespeita um preceito fundamental da Constituição Federal de 88. Tudo bem? Então, cuidado aqui com essas regrinhas, né? Aí a gente tem a ADO. Qual é o objetivo da ADO? A ADO é declarar a mora, né, legislativa, ou seja, o que que a gente tem na ADO? O que que a gente tem aqui na ADO? Declarar a mora legislativa, beleza, né? Então, o que que eu faço? Omissão inconstitucional. Eu declaro a mora legislativa, vírgula, tendo em vista, né? Tem hora que dá branco. Tendo em vista a omissão quanto à regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, tá lá. Percebam, quando é que eu vou ter a DO? A DO, ela hoje muito pouco utilizada, ela tem por objetivo dizer que determinado órgão legislativo ele está em mora. O que que é mora? Que ele está omisso quanto à regulamentação de determinada norma de eficácia limitada da Constituição Federal. Ou seja, preste atenção. Imagina que lá no artigo 6º, agora, em 2021 ou 22, posso estar enganada, nós tivemos uma emenda constitucional que trouxe um parágrafo único para o artigo 6º, lá que trata dos direitos sociais da Constituição Federal, né? Então, esse parágrafo único do artigo 6º, ele disse o seguinte, a todas as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade é garantido um valor de um programa de distribuição de renda do governo federal, parará, parará. De acordo com a lei. Ou seja, para eu ter acesso ao programa, e o nome desse programa é Bolsa Família, que é o maior programa de distribuição de renda do Brasil, eu preciso de uma lei regulamentando, porque a Constituição, hoje, é um direito constitucional, a Constituição, ela só te dá o direito. Mas o que que você precisa fazer? Quais os requisitos você precisa fazer?
como que você vai precisar, por exemplo, pegar, né? Quais são os requisitos que você precisa cumprir para você ter direito é, a esse benefício, né? Quem vai ter direito a esse benefício? Até quando pode pedir o benefício? Entendeu? Todas essas regrinhas precisam estar estabelecidas aonde? Numa lei que regulamenta a norma constitucional. Concorda? Só que se essa lei não for elaborada, se essa lei não for publicada, eu vou ter direito, por quê? Porque a Constituição me dá o direito, porém, eu não vou poder usufruir desse meu direito, né? Por quê? Porque se não há regulamentação, eu tenho um direito constitucional, porém eu não tenho a lei que me dá os pormenores. Então, significa que o legislativo ele está em mora, porque ele tem que fazer. Eu não posso ter um direito constitucional que o cidadão não consegue usufruir. Gente, isso existe aos montes dentro da nossa Constituição Federal. Percebam? A gente tem, por exemplo, a greve do servidor público, que até hoje não foi regulamentada, né? Lá nos direitos sociais diz: a todos é garantido o direito de greve, nos termos da lei. Claro, porque você precisa saber quais são as categorias que não podem fazer greve, você precisa saber, a greve tem que ser informada com quanto tempo de antecedência, qual é a percentual mínimo que precisa, né, como que fala? É, qual é o percentual mínimo que precisa estar, né, estabelecido, tá funcionando durante o período de greve? Isso não existe. Existe para iniciativa privada, mas existe servidor que exerce a mesma atividade do privado, porém não tem o direito de greve regulamentado. Vocês estão entendendo? E aí, ele não faz greve? É claro que ele faz. O direito está lá na Constituição, né? Então, percebam, a ADO, ela é um mandado de injunção, né? Só que o mandado de junção é lá no controle abstrato, né? Desculpa, no controle concreto, né? O sujeito pode ser individual ou coletivo. E aqui na DO é um controle concentrado, onde a gente não tem parte, onde você vai direto na norma violadora, na norma omissa ou no órgão omisso e questiona no Supremo o que você deseja por meio dessas ações. Perceberam? Diferente do controle, por isso que a gente diz que o controle é abstrato, porque não tem parte, né? Na ADI, você não entra contra alguém, você entra contra a norma inconstitucional. E a legitimidade de todas elas está no artigo 103 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, na qual República Federativa do Brasil, na qual o rol é o quê? O rol é rol taxativo, né? Eu não tenho outros legitimados, né? Quem são os legitimados para entrar com essas ações? Para todas elas, o legitimado é o mesmo. Está lá no artigo 103 da nossa Constituição Federal. Tudo bem? E aí a gente tem as nossas regrinhas, né? Como a gente vai fazer a nossa ação, né? A gente vai encaminhar ela para o presidente do Supremo, né? Vai fazer o cabeçalho com base nos legitimados, partido político vem por meio, né, de fulano de tal, do seu advogado, e aí todas essas regrinhas, elas precisam ser estabelecidas. Então, esse é o nosso controle de constitucionalidade tão famoso hoje em dia, né? Tão aclamado, tão famoso, né? Porque toda hora a gente vê que o Supremo julgou uma ADI, julgou uma ADC, né? Julgou uma DPF, e tá aí as nossas ações do controle de constitucionalidade. Tudo bem? O que a gente pode fazer? Como aqui não é aula específica de cada uma dessas ações, a gente tem que fazer né, um jogo aqui para tentar abarcar todas elas e vocês terem uma visão geral para que vocês possam fazer a peça de vocês. Mas lembrando, ainda tem repercussão geral, ainda tem repercussão geral, pertinência temática, ainda tem algumas questõezinhas que vocês precisam abordar aqui nessas ações. E isso a gente só sabe mesmo quando a gente está diante da ação em concreto, tá bom? Eu estou aqui sempre no NPJ. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Esse materialzinho aqui, eu deixo sempre ele, eu vou até salvar, eu deixo ele arquivado e eu posso colocar na equipe lá do Teams de vocês, né?
para que vocês possam ter acesso a esse documento, tá? Então, é isso, gente. Um bom dia. Espero que a gravação tenha ficado boa, né? Porque já é a terceira vez que a gente grava, não tem problema. O importante é que vocês tenham acesso, vocês possam aí usufruir bastante das aulas, das trilhas, né? Que a gente está chegando aí na reta final. Um beijo, fiquem com Deus.